Revista Espírita. Terceiro ano, 1860. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Novembro de 1860. Relações afetuosas dos espíritos. Comentário sobre o ditado espontâneo, publicado na revista do mês de outubro de 1860, sob o título de O Despertar do Espírito. Geralmente, se tem admirado as belas comunicações do espírito que assina Georges, mas, em razão mesmo da superioridade da qual este espírito deu provas, várias pessoas viram com surpresa o que ele disse na sua comunicação do despertar do espírito, a propósito das relações de além-túmulo. Ali se lê o que se segue. A gente despoja-se de todos os preconceitos terrestres, a verdade aparece com toda a sua luz, nada disfarça as faltas, nada esconde as virtudes, vê-se sua alma tão claramente como num espelho, procura-se entre os espíritos aqueles que se conheceu, porque o espírito se assusta com o seu isolamento, mas passam sem se deter, não há comunicações amigáveis entre os espíritos errantes, aqueles mesmos que se amaram não. Trocam sinais de reconhecimento, essas formas diáfanas deslizam e não se ficham, as comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores. O pensamento de se encontrar depois da morte, e de se comunicar com aqueles que se amou, é uma das mais doces consolações do Espiritismo, e a ideia de que as almas não podem ter, entre elas, relações amigáveis seria dolorosa se devesse ser absoluta, também não estamos surpresos com o sentimento penoso que ela produziu. Se Georges fora um desses espíritos vulgares e sistemáticos, que emitem suas próprias ideias sem se inquietarem com a sua justeza ou a sua falsidade, não se teria dado nenhuma importância, em razão de sua sabedoria e sua profundeza habituais, poder-se-ia crer que, no fundo dessa teoria, haveria alguma coisa de verdadeira, mas que o pensamento não fora completamente expresso, com efeito, o que resulta das explicações que pedimos. Encontramos aí, pois, uma prova mais de que não é preciso nada aceitar sem tê-lo submetido ao controle da razão, e é que a razão e os fatos nos dizem que essa teoria não poderia ser absoluta. Se o isolamento fosse uma propriedade inerente à erraticidade, esse estado seria um verdadeiro suplício, tanto mais penoso quanto mais possa se prolongar durante uma longa sequência de séculos. Nós sabemos, por experiência, que a privação da visão daqueles que se amou é uma punição para certos espíritos, mas sabemos também que muitos ficam felizes por se reencontrarem, que a saída dessa vida, nossos amigos do mundo espírita vêm nos receber e nos ajudam a nos desembaraçarmos das faixas materiais, e que nada é mais penoso do que não encontrar nenhuma alma benevolente nesse momento solene. Essa consoladora doutrina seria uma quimera. Não, isto não se pode porque ela não é somente o resultado de um ensino, são as próprias almas, felizes ou sofredoras, que vieram descrever sua situação. Sabemos que os espíritos se reúnem e concordam entre eles para agirem de comum acordo com mais força em certas ocasiões, tanto para o mal como para o bem, que os espíritos a quem faltem conhecimentos necessários, para responderem às perguntas que se lhes dirige, podem ser assistidos por espíritos mais esclarecidos, que estes têm por missão a ajudarem, com seus conselhos, ao adiantamento dos espíritos atrasados, que os espíritos inferiores agem sob o impulso de outros espíritos dos quais são os instrumentos, que eles recebem ordens, proibições ou permissões, todas circunstâncias que não poderiam ocorrer se os espíritos estivessem entregues a si mesmos. O simples bom senso nos diz, pois, que a situação da qual foi falada é relativa e não absoluta. Que ela pode existir para alguns em dadas circunstâncias,
mas que não poderia ser geral, porque de outro modo seria o maior obstáculo ao progresso do espírito, e por isso mesmo não estaria conforme nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Evidentemente, o espírito de Georges não considerou senão uma fase da erraticidade, onde, por melhor dizer, restringiu a acepção da palavra errante a uma certa categoria de espíritos em lugar de aplicá-la, como fazemos, a todos os espíritos não encarnados indistintamente. Pode ocorrer, pois, que dois seres que se amaram não troquem os sinais de reconhecimento, que não possam mesmo nem se verem e nem se falarem, se é uma punição para um dos dois. Por outro lado, como os espíritos se reúnem segundo a ordem hierárquica, dois seres que se amaram sobre a Terra podem pertencer a ordens muito diferentes e, por isso mesmo, se encontrarem separados até que o menos avançado tenha chegado ao grau do outro. Essa privação pode ser, assim, uma consequência da expiação e das provas terrestres. Cabe a nós fazer de modo a não merecê-la. A felicidade dos espíritos é relativa à sua elevação. A felicidade não é completa senão para os espíritos depurados, cuja felicidade consiste, principalmente, no amor que os une. Isso se concebe a de inteira justiça, porque a afeição verdadeira não pode existir senão entre seres que se despojaram de todo o egoísmo e de toda a influência material, porque, entre aqueles somente, ela é pura sem dissimulação, e não pode ser perturbada por nada. De onde se segue que as suas comunicações devem ser, por isso mesmo, mais afetuosas, mais expansivas, do que entre os espíritos que ainda estão sob o império das paixões terrestres. É necessário disso concluir que os espíritos errantes não estão forçosamente privados, mas podem estar privados dessas espécies de comunicações, se tal é a punição que lhes foi infligida. Como disse Georges numa outra passagem, essa privação momentânea não lhes dá senão mais ardor para chegar a um momento onde as provas cumpridas lhes devolverão os objetos de sua afeição. Portanto, essa privação não é o estado normal dos espíritos errantes, mas uma expiação para aqueles que a mereceram, uma das 1001 variedades que nos esperam na outra vida, quando desmerecemos nesta.